Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Cabaninha de Luz, seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje tratando um tema muito especial, talvez o tema mais importante de todo o canal, pois encerra os mistérios de todas as religiões e desvenda a verdade oculta de Deus que reside em nós. Nesse primeiro slide, peço que nos concentremos na figura de Jesus, como um grande exemplo, como um grande amigo, como aquele que devemos seguir, como mestre da caridade. Trago também algumas frases para a nossa reflexão e para a nossa inspiração, para que o Espírito da caridade adentre os nossos corações nesse momento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vos deveis amar vós uns aos outros. Quem disse isso foi Jesus Cristo. E essa frase encerra todas as religiões. Essa frase contém todos os mistérios e todos os segredos para a libertação e evolução espiritual. Aquele que segue essa frase não pode ser não evoluído. Aquele que pratica essa frase é um mestre interior. Aquele que compreendeu a centelha divina em si. Ainda assim, ainda que ames, quando der de esmolas, aí eu que escrevi essa parte, pratique a doação de qualquer espécie. Vamos entender a esmola como uma doação de qualquer gênero. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Essa frase, ela nos traz consciência de que muitas vezes damos algo para o nosso semelhante esperando algo em troca. A vaidade nos circunda. A vaidade até no simples ato de agradecimento. Muitas vezes, ou quantas vezes não ficamos enraivecidos por dar um dinheiro a uma pessoa, uma moeda, e essa pessoa não agir da forma que nós queríamos? Mal agradecida. Se você doa, doe de coração e não espere receber algo em troca. Assim você nunca se decepcionará. O agradecimento é um bônus. Fora da caridade não há salvação. Jesus. Novamente o Mestre. Ou seja, existe um dever moral de cada um de nós ajudarmos os nossos irmãos de forma moral ou material, para aqueles que não podem dar algum tipo de recurso, despender os seus recursos. Muitas pessoas não têm. Mas a caridade é muito mais do que dinheiro. A caridade é uma palavra amiga. A caridade é agir pelo bem, contrariando todas as consequências. A caridade é dar a face, a tapa. É muitas vezes se calar diante de uma ofensa. Demonstra elevação espiritual. Entendermos, às vezes, o sofrimento alheio. Em determinado dia,
Eu era um menino e um tio meu deu dinheiro para uma pessoa comprar bebida alcoólica. E eu perguntei: tio, mas você está ajudando ele a se embebedar? E meu tio disse uma coisa que me marcou até hoje. Mas você sabe o que essa pessoa passa? A bebida tira o frio e a fome. Você não sabe o que é passar fome. Então, nesse momento, gravei essa mensagem. Quem somos nós para julgar a dor alheia? Apenas tenhamos consciência disso. Amar sem ser amado e sem esperar receber recompensa alguma. Amar sempre. Dizia isso Chico Xavier. Para mim, um grande exemplo. Nunca mais vi uma alma tão iluminada no Espiritismo depois que Chico foi embora. Chico era uma pessoa muito simples. Eu fui até a casa dele. Sentia a energia que ali estava. Ainda havia só um resquício, mas aquele resquício era de uma ternura infindável. Aqueles que o atacam o agridem por vergonha de não conseguirem atingir a sua magnitude. Um homem que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E os brasileiros nunca deram nenhum valor para isso. Na época não existiram grandes movimentos em favor dele. Um brasileiro, um exemplo. Aquele que devemos seguir. Eu acho que Chico Xavier foi uma coisa que hoje não vemos e quase não existe entre os médiuns, do mais simples ao mais poderoso, entre aspas. Ele foi coerente. A vida inteira ele demonstrou uma coerência nas coisas que ele falava. As obras, tudo era amor. Acredito que em alguma coisa, talvez possa o ego dele ter colocado alguma coisinha nas obras que destoa do resto. Ou o próprio ego do espiritismo pode ter até cegado um ser de luz como ele. Pode. Eu peço perdão se estou enganado. Ele é uma criatura que eu tenho total admiração, respeito e, por que não, até uma certa veneração. Eu não tenho condições de ser alguém como ele. Imagine o sacrifício, o esforço. Se a mediunidade cresce de acordo com o padrão moral das virtudes do homem, eu nunca conseguiria alcançá-lo, porque exigiria um sacrifício que eu não consigo despender. Que a caridade que nos une seja mais forte que o preconceito que nos separa. Essa frase reúne todos os nossos ensinamentos aqui do canal. Quem disse foi o guia espiritual que me acompanha, que me auxilia nessas obras. Eu estava aqui e de repente ele soltou na hora que eu fui escrever esse texto. E eu acho que ela traz uma força e como o canal ele é um canal de integração de vertentes, integração de religiões, é um canal que integra e não segrega, que tenta entender o ponto de vista dos outros. Eu achei fantástico. Então esse é o mantra da nossa cabaninha. A caridade é a virtude fundamental sobre o que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas.
Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. São Vicente de Paulo, Paris, 1858, tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito hoje falaremos sobre o Evangelho. Não há no Evangelho nada que denigra a imagem de ninguém, que ofenda ninguém. Ela é uma obra maravilhosa, que transcende as religiões. A palavra do Cristo é infinita de amor. Lógico, Kardec ali também não passou batido, deu uma escorregadinha, puxou uma sardinhazinha para o Espiritismo. Mas eram outros tempos, ele não conheceu a Umbanda, não tinha globalização, ele não conheceu a apometria. Talvez hoje o discurso fosse diferente. Esse slide já encerra tudo que eu vou falar. Ele sintetiza tudo. Então, quem quiser parar, pare por aqui. Ame e será amado. Apenas quero falar mais uma coisinha. Se os deuses, se os orixás existem, se os santos existem, se Jesus existe, é pela caridade de Deus Pai que permitiu, que os criou todos para nos guiar. Guiar pelo caminho da luz, assentar tua obra, melhorar-nos. Assistam um vídeo sobre religiões. Lá eu falo um pouco sobre o nosso conceito integrador e que cada religião tem um porquê de existir, nenhuma exclui a outra. Todas curam nossas almas. Agora eu falo de uma inspiração que eu tive. Gente como a gente. Às vezes é fácil falar de Jesus, é fácil falar do Chico Xavier, dos espíritos, dos livros. Mas e as pessoas que estão ao nosso redor? Os médiuns que trabalham no banquinho simples. Muitas vezes esses são exemplos também. Pegamos os extremos. É da natureza humana. Eu faço aqui a minha homenagem à Dona Letícia Ribeiro Sardinha, da Casinha Azul. Uma amiga que eu tive. Me perdoem, né? Eu fico um pouco emocionado. Às vezes as pessoas não entendem, eu não tive tanto contato. Mas eu vou dizer para vocês qual foi a ligação que eu tive. Ela dizia assim: você é médium, senta ali e vai trabalhar. Eu falava, mas eu não sou da corrente. Eu vim aqui tomar um passe. Eu vim aqui ver a apometria, aprender sobre a apometria. Não, vai trabalhar, você é médium. O que você está fazendo aqui? Vai. Quantas vezes, não foram uma, não foram duas, ela me viu e já disse, vai trabalhar. Então, quantas vezes eu fui na Casinha Azul achando que ia ser ajudado e acabei ajudando? Eu nunca fiz parte da corrente mediúnica. Mas sempre que eu fui convocado pela querida e amada Dona Letícia, bastava chegar lá que eu tinha o meu lugarzinho, a minha cadeirinha. Não importava que eu era um bandista, trabalhava num centro de umbanda naquela época. Então eu frequentava vários lugares.
Não importava nada. O que importava era a caridade, era o trabalho. E isso eu aprendi. Isso se reflete um pouco no meu canal. De fato, uma casa só pode ser reflexo do seu dono. A Casinha Azul é um dos locais mais acolhedores, integradores e de luz que eu conheço. É um portal de amor ao próximo. Sugiro que todos conheçam. Todos os nossos amigos, os nossos irmãos umbandistas, saiam da zona de conforto, vão conhecer. Conheçam um pouco da apometria, conheçam um pouco do Evangelho. Essa casa permite, ela não segrega, ela respeita o umbandista, o preto velho. E eu me senti acolhido lá. É um lugar que, se você gostar de um Umbanda branca, um Umbanda de Zélio, que você não acha por aí, você vai gostar muito. Garanto para você. Além disso, a apometria, ela vai te ensinar coisas. Ela vai te ensinar a entender as personalidades. Muitas vezes você não vai gostar, porque você vai descobrir que determinadas entidades são só subpersonalidades. Mas pelo menos você já elimina elas e só trabalha com realmente os seus guias espirituais. Você vai entender que determinadas coisas advêm do psiquismo e não da mediunidade. Estudem a apometria, sejam mais completos, não se limitem a uma estrutura. A apometria é uma ferramenta, então ela pode ser usada em qualquer pessoa de qualquer religião. Mas eu separei alguns fatos que realmente me marcaram. O Exu e o monge. Um determinado dia fui eu à cabaninha, a Casinha Azul. Cheguei lá, Dona Letícia falou assim, senta aí, vai trabalhar. Falei, então tá bom. Existiu comecei a trabalhar num processo de desobsessão. E o espírito não queria sair, estava muito agitado, muito agitado. E o espírito começou a sair, voltar para a moça tinha uma mediunidade aflorada e totalmente descontrolada. E eu e alguns médiuns foram até uma sala separada, como era eu que estava atendendo ela. E naquele momento, nada resolvia. Nada tirava aquele espírito, a apometria, bate-papo, evangelho. De repente, baixo o Exu que eu trabalho. Ele arranca o obsessor na unha e leva embora. Gente, eu vou falar para você. Aquilo deixou o povo horrorizado. Um dos médicos falou, a gente não faz isso aqui assim. Então tá bom, como que você vai fazer? Você vai deixar a menina lá? Naquele estado por puro preconceito e ego? O Exu fez o trabalho dele e foi embora. Acabou. O Exu que eu trabalho não é muito de papo, não. Ele vai, faz o que tem que fazer e vai embora. E ali eu senti um preconceito muito forte de um médium. Ele era o médium, sei lá, chefe, sei lá, que estava lá. Há muito tempo isso, nem sei se ele ainda continua trabalhando. E ele chegou e me olhou com um olhar de desprezo, assim, eu me senti mal até, sabe? E eu tava muito cansado. Aquilo foi... O negócio foi bem difícil, foi uma briga energética muito grande. E me consumiu. Em vez do médium falar, meu amigo, você precisa de alguma coisa?
Só outros que chegaram e me deram um copo de água e foram solidários e amigos. A dona Letícia não me criticou, a dona Letícia não falou um A, mesmo o médium dando uma... E, assim, isso me marcou, porque eu fui recebido na casa, eu não, pela efetiva dirigente, eu não sofri nenhum tipo de preconceito, sempre fui bem acolhido, sempre mandava trabalhar. Só que ali ficou muito claro, o Exu que criam a mente espírita, muitas vezes não é o Exu que existe na realidade. E meu Exu é super tranquilo. Imagine se eles fossem num terreiro, em uma gira fechada. A coisa ia ser bem bruta. Porque não é um lorde da Espanha que vem e fala versos. É um espírito que trabalha e faz o trabalho dele e vai embora. Não fica ali conversando. Não é um guardião da meia-noite. Ele é um trabalhador. Muito bom, muito bom. Agradeço demais ao meu Exu. Mas senti o preconceito. Às vezes a gente lê uma obra, por exemplo, quem é espírita vai ler uma obra do Aruanda, lá do Robson Pinheiro, vai ter uma visão que não é a visão. Mas o espírita não está interessado em querer conhecer o terreiro de Umbanda. E tem que conhecer, abrir a cabeça, a nova realidade. Como o umbandista tem que conhecer o evangelho, a doutrina espírita. Tudo soma. Nenhum conhecimento é burro. A gente só tem que filtrar. Então, passou um tempo, fui até a cabaninha de novo, ia ter uma roda, assim, tinha uma roda que abria a sintonia, tinha o evangelho, tinha a apometria, mas era uma apometria assim que sorteava a pessoa e abria a sintonia daquela pessoa. E nesse dia, o sorteado foi quem? Fui eu. Tava lá, fui eu. Foi uma coisa muito louca, que eu só fui. Pra mim era horrível, porque era em Osasco. E o horário, eu ia pegar o rush, tudo, e me deu uma louca de eu ir lá. Chegando, tava o médium lá do caso do Exu. Já me olhou com aquele olhar, eu falei, putz, que chato, né, meu? Tô vindo aqui, tô ajudando, ainda o cara vai brigar comigo, vai me tratar mal. Beleza. Abriu lá, sorteou, caiu comigo, ele ficou muito bravo. E eu lembro que ele disse: não sei porquê, você nem precisaria estar aqui, desdenhando de mim. Nesse momento, a dona Letícia disse: se ele está aqui, é por um motivo. Se ele foi sorteado, é por um motivo. Então, aí nessa hora, o médium, o chefão lá, calou a boca. E aí, abriram a frequência e descobriram que num passado antigo, eu tinha sido monge e eu habitava num mosteiro, o mosteiro foi atacado e eu morri queimado. Eu não contei para ninguém ali. Mas eu tinha vitiligo. Nos mesmos lugares em que eu fui queimado. E eu tive ali um entendimento da doença. Então, menos ego. Ela me ajudou. E se ela tivesse falado, não, é melhor mesmo, ele não tem nada a ver, ele... Sabe? Então eu agradeço, ela foi caridosa comigo. Ela cuidou de uma parte da minha alma que ainda estava
uma vida passada, alguma coisa mal resolvida. Foi uma morte traumática, queimadura. Deve ser horrível. E ali foi tratado e realmente eu melhorei do vitiligo. E eu tenho provas que eu tinha vitiligo, tá? Eu era zoado na escola. Mas então você já sabe. Eu tava um dia na Casinha Azul, depois de muitos anos sem ir. Porque todo esse fato que aconteceu, eu amava a Casinha Azul, eu amava a Letícia, amava as pessoas que estavam lá, eram maravilhosas. Tinha um brigadeiro maravilhoso, adorava ir lá de sábado. Mas aquilo me marcou, me magoou, me machucou aquele médium, uma soberba. E eu sempre fui um banda. Eu trabalhava em qualquer lugar, porque pra mim não importa. Pra mim importa é trabalhar. Meu guia espiritual, Preto Velho, diz uma coisa que os espíritas distorcem. Eles sempre falam assim: pega o toco, que o toco é lugar de nego velho. Ou seja, o importante é trabalhar. Não importa o lugar. E as pessoas acabam distorcendo essa realidade. Começam a falar que ele é um espírito menos evoluído porque quer sentar no toco. Que ele fala errado. Ele fala errado porque ele quer que vou te ensinar a humildade, gente. A caridade pode ser feita num pedaço de toco, como num super consultório. Não importa. Então fica... Eu deixo aqui. Eu estava na casinha de luz quando eu escutei, né? Você já sabe demais. Agora deixa de papo e vai compartilhar. Isso me deu muita força para eu começar o canal. Muita força para eu voltar a casinha. De vez em quando eu vou. E me sinto muito bem lá. Eu consegui superar essa parte do médium ser meio agressivo comigo. Nem lembro mais do rosto dele, nem quero lembrar. Só me libertei disso. E aí fica uma mensagem muito forte, né? Nós somos impulsionados pelo exemplo e não pelos guias espirituais. Eu deixo então meu mais sincero abraço e o carinho por tudo que me ensinou, mesmo sem ela saber. Fiquei muito triste quando soube do falecimento. Triste mesmo. Porque parecia que ela estava ali. Parecia que ela estava ali. Eu não sei se quando eu estava na cabaninha foi ela que disse: você já sabe demais, agora deixa de papo e vai compartilhar. Eu não sei, mas era nítido e era o que ela fazia quando eu chegava lá. Então, no meu íntimo eu falei: pô, Dona Letícia tá aqui. Então, obrigado, gente. Eu agradeço a todos da casinha. Todos os meus amigos que tenho lá. Que não sabem quem eu sou, mas eu sei quem eles são. E muito obrigado. Por isso, eu considero a casinha uma irmã da cabaninha. Agora, quando eu estava fazendo essa homenagem, eu vi a casinha azul. Cabaninha de luz. Pode parecer uma coisa muito besta, mas eu vi que eram tudo pequenininha. Casinha, cabaninha. Eram coisas que lembravam humildade, caridade, e é isso que vale a pena. Bom, gente, agora a gente passa por uma parte um pouco mais densa e eu vou fazer a leitura de alguns textos. Quem não quiser, não precisa continuar, mas eu vou ter que fazer a leitura e explicar o que eu acho. Caridade material e caridade moral. Instruções dos Espíritos pelo Evangelho segundo o Espiritismo.
amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nós fizessem eles. Na realidade, aqui ele fala que o amor deve ser uma coisa meio recíproca, né? Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois aspectos. Amar não tem preço. Amar é. Então, o amor e a caridade transcendem o conceito de religião. O amor e a caridade são os preceitos fundamentais do amor divino e nada tem a ver com o ego humano. Assim, o amor, ele não nos liga ao divino. O amor é a própria divindade. O amor é a expressão da centelha divina em cada um de nós. Quando nós amamos, a nossa centelha divina ferve. E se um dia nós amarmos infinitamente, despertaremos o Kundalini. Acenderemos. Quisera ascender, ver a escada de Jacó, ver os anjos subindo e descendo, despertar o nosso eu superior. Então, amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que repelindo um desgraçado estarei, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outra hora. Porque existem muitas encarnações. Muitas vezes você repele alguma pessoa que já foi seu pai. Ou você morreu em uma encarnação que não gostava da sua mãe e ela volta e é sua inimiga. Ou uma amiga que você não gosta muito. Então tratemos todos com muito amor, com muito respeito. Porque para o Pai somos todos iguais. Somos todos um. A mesma centelha divina que arde em mim, arde em outras pessoas. Né? Então, quando você reconhece o divino do outro em você e vice-versa, você cria um fluxo de energia positivo, uma vibração altíssima, que afasta pensamentos negativos, afasta maus espíritos, afasta tudo. Ora, não existe aquela sabedoria oriental que diz Namastê? O eu divino que habita em mim, saúda o eu divino que habita em você. Então, gente, outra coisa. Se assim for, de que desespero eu não vos sentirei presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Aqui ele diz a questão do pai, da mãe, que você vai encontrar em outras encarnações. Isso serve para o inimigo, para o amigo que você vai encontrar durante a vida. A vida, não tomemos essa vida como uma única existência. Nós somos plúrimos. E imagina a tristeza de você encontrar nos céus alguém que você fez mal. E ali você vai ter uma consciência mais de quem é você realmente. Então a caridade não é um conceito que você pode extrair. Ela é algo que você tem que praticar e sentir. Você pode falar infinitas coisas são a caridade. Mas é melhor você sentir a caridade e praticar. O Evangelho, ele coloca muito bem a questão da caridade material e a caridade moral. A caridade moral, ela nada vai te custar. Considerando-a materialmente falando, que às vezes
que é mais difícil por aqueles que não têm recursos, e é muito fácil para quem tem demais, né? A caridade moral é ajudar de qualquer maneira aquele que precisa, sem esperar receber recompensa em troca. É o que Chico dizia: amar sem esperar receber recompensa alguma. Amar sempre. Ajude. Não importa, ajude. Lógico, sempre tomando cuidado com o mundo que habitamos. Então, não vai ajudar pessoas em ambientes escuros, em situações que te causem perigo. Aqui trago outra orientação dos espíritos. Caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. Diminua o seu ego, deixe que aquele, o melhor, o mais poderoso, o iniciado, fale. Seja simples, seja humilde. Isso é um gênero de caridade segundo os espíritos. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Ora, você não tem que retribuir o mal com o mal, mas dar-lhe a face. Jesus nos ensina. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espiritual a única real estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas da caridade. Porquanto não dar atenção ao mal proceder de outra é caridade moral. Olha que interessante essa lição dos espíritos. É caridade você aceitar a ofensa. Não é símbolo de humildade e de adiantamento moral. É símbolo da caridade. É símbolo do amor divino que supera as agressões, que dá a outra face. Mas os espíritos advertem: essa caridade moral é muito linda, é muito maravilhosa. E poderia só ela ser praticada. Aqueles que não têm, dão o que têm. Mas existe a caridade material. As pessoas, afinal, têm que comer. As pessoas têm necessidades. Quanto à caridade material, tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. De que adianta dar uma esmola com desprezo, ou por simples obrigação, ou para ter um local no céu, ou por uma imposição social, moral, religiosa? Não vai ter valor nenhum. Aliás, terá um valor para aquele que vai comer, mas não vai contar para você como adiantamento. Os anjos não o verão como um adiantamento moral, como evolução. Você não pode enganar a Deus, porque Deus está em você a todo momento. Então, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensas de vosso Pai que estás no céu. Assim, quando derdes a esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Foi aquilo que eu já falei. Quando for dar, dê de coração, sem esperar nada. Apenas dê aquilo. É como se fosse uma real oferenda ao próximo. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. A recompensa seria o próprio agradecimento, às vezes, que a pessoa espera ouvir envaidecido.
Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. São Mateus. Gente, esse também foi um dos motivos pelo qual eu achei totalmente desnecessário eu colocar meu rosto aqui. Porque para mim não importa quem eu seja, importa a mensagem que seja passada. Não adianta nada eu falar que vou fazer a caridade, vou colocar vídeos e começam a, nossa, você é uma pessoa legal, nossa, você... Isso vai envaidecendo, isso vai fazendo com que a pessoa, todos têm ego, todos podem se envaidecer. Eu não estou dizendo que eu vou ter milhões de inscritos, pode ter 50, 100, mas qualquer coisa é motivo para envaidecimento. E eu não quero isso, não preciso disso, já superei isso. Então, eu superei, mas sempre olhai e vigiai, orai e vigiai. Porque a qualquer momento nós podemos ser tentados naquilo que o nosso ego acha mais importante. Os caminhos ocultos que os espíritos inferiores chegam e usam até o nosso coração. Então, os pecados, as vaidades, as imoralidades, não imoralidade como a sociedade vê, mas imoralidade no sentido de atacar o seu próximo de alguma forma. Que isso é imoral. A imoralidade de Deus. O ataque ao amor divino em cada um de nós é uma imoralidade. Então, preferi sempre me manter protegido. Não vou mostrar quem eu sou, não levarei os louros e continuarei vindo aqui fazer o meu trabalho. Não é, vocês podem falar, isso é vaidade, porque é até uma vaidade oculta. Oculta de quê? Vocês não sabem nem quem eu sou. Né? É uma forma de me proteger. Eu me considero um ser que, como qualquer outro, pode ser tentado. Só isso. Exemplo. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero. Fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Jesus então disse: Abstente de falar disto a quem quer que seja. Ou seja, Jesus não queria levar os méritos. Jesus não queria se gabar ou aparecer para ninguém. Jesus queria praticar a caridade, a manifestação do Espírito de Deus. Então, sigamos o ensinamento de Jesus. Saiamos da nossa esfera negra de ostentação e de superioridade. Devemos baixar a nossa vibração para atender o outro mais humilde. Inspiração. Lembrai-vos de Jesus. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso e o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Desculpa, que às vezes a letra está muito junta e às vezes eu não consigo ler. Foi um erro meu mesmo. Mas o que ele quer dizer aqui? Todos nós compartilhamos. Ser irmão é compartilhar do amor divino.
Ser irmão, nós muitas vezes não somos irmãos de sangue, mas todos são irmãos de alma. Todos têm a mesma essência. Todos compartilham do mesmo Pai. Vós, que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a assim, mas fazei-a largamente, pelo que toca à caridade material. Vou contar-vos uma história do outro mundo. Agora eu vou contar a história, vou fazer a leitura, mas Jesus tem a parábola do camelo, que diz que é mais fácil Então, Jesus, lembrando aqui, não coloquei, mas tem aqui a parábola do camelo, que afirma que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Justamente está totalmente interligado com essa questão da caridade material. Dois homens acabavam de morrer, dissera Deus. Enquanto esses dois homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesadas. Quando ambos chegarem aos últimos momentos, mandou Deus que lhe trouxessem os dois sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podia contar as moedas que continha. Este é o meu, disse um. Reconheço, fui eu rico e dei muito. Este é o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Quase não tinha nada para repartir. Mas, surpresa! Postos na balança os dois sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro. Tanto que fez-se elevar-se muito primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E ao demais, dando, de nada te privaste. É fácil dar àquele que tem. Vai para a esquerda e fica satisfeito com que te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo. Mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação que te impusestes. Não destes esmola, entretanto praticastes a caridade, e o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta, foste indulgente. Não te constituíste juiz do teu semelhante, ao contrário, todas as tuas ações lhe revelaste. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Leão, 1861. Então aqui nós temos a história de dois homens, o rico e o pobre. O rico deu sempre, mas nunca teve privações. Não fez falta. O pobre deu pouco, mas deu o que tinha. Muitas vezes só deu a caridade moral e não a material. E teve, aos olhos de Deus, o peso de suas ações foi muito maior do que aquele que doou rios de dinheiro. Pois doou por vaidade, não doou por amor. Como hei de fazer a caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? É o mesmo exemplo que acabamos de ler na história. Aquele que dá pouco e pouco tem grande valor aos olhos de Deus. Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Um espírito protetor. 1860. É na caridade que deveis procurar a paz do teu coração, o contentamento da alma,
o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare, e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Aqui nós podemos entender que a caridade, ela edifica o homem e todas as virtudes. A caridade, ela é uma expressão do nosso eu superior. Você realmente, quando pratica este ato, por mais simples que seja, enobrece sua alma, acalenta teu coração. E existem aqueles que irão falar, nossa, mas tem que fazer a caridade. Não é para os outros, é para você, para encher o seu coração de alegria, para se sentir feliz pelo sorriso daqueles que não têm, para se sentir grato pelaquilo que tem. A gratidão te ensina, ela é professora. E eu vou dizer, eu não gosto da ideia de praticar o bem como chave para ter alguma coisa. Eu acho que a pessoa tem que praticar o bem porque ela acha que é o correto, porque ela se sente bem fazendo. É totalmente errada essa visão de que fazendo o bem eu vou entrar no céu, fazendo o bem eu vou ser merecedor de algo. Isso faz com que a pessoa se condicione em vez de descobrir a bondade dentro de si. Ela faz porque tem que fazer e não porque ela sente a bondade em si. E todos podem sentir a bondade porque Deus fez todos à sua semelhança. Todo mundo, embora não pareça, tem a mesma forma. A irmã da caridade. Importante é a piedade, que é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. A piedade é a descoberta do amor de Deus em cada um de nós. A piedade, ela existe quando você descobre o divino no pobre e o reconhece como um igual. Ainda não é a caridade. A caridade é quando o espírito se coloca de forma ativa em prol do bem, do amor. Mas a piedade é o puro reconhecimento da chama divina. É o namastê. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Nesse trecho, vemos que muitas vezes a caridade ela se confunde com a própria piedade, porque são irmãs. Uma reconhece e a outra dá. Elas se fundem no amor divino e universal. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece.
Miguel, 1862. Então, como eu disse, primeiro a piedade vem e acolhe e aquece o nosso coração. E depois existe a caridade, que é a expressão do divino em nós, chamado pela piedade a agir. Agora me pergunto, depois de tudo isso, qual é a sua religião? Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem a eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses preceitos. No momento em que eu amo meu semelhante, no momento em que eu pratico a caridade, não existe mais religião. Existe o amor pelo amor, o reconhecimento do divino em ambos os seres. A religião é humana, a religião é muito limitada. Toda religião é poderosa. Toda religião poderia curar todas as feridas e todos os problemas e todas as obsessões. Mas ela foi contaminada pelos homens. Então, cada uma serve para a cura de algum aspecto da alma. Assista o nosso vídeo sobre religiões. Então, havendo a caridade e o amor, não importa o caminho. Todos os caminhos levarão a Deus. Todos os caminhos, se feitos com amor e com caridade, vão te levar ao Deus principal, ao Deus maior. Esquece. A religião é só uma conexão, é só um caminho, e não o caminho. Porque todas levam para o caminho. Portanto, se amar o teu irmão, amarás a ti. A caridade somente será a expressão desse amor divino. Novamente, a religião é uma conexão com Deus. Mas se Deus é amor, logo amar é ser um com Deus e despertar a centelha divina em cada um de nós. Se fazes a caridade, se torna um com Deus da criação. Lembrem, os orixás e todos os deuses foram criados pela caridade de Deus, Senhor de tudo. Eles também sofreram da caridade. Todos os seres saíram de algum lugar. O Deus de todas as religiões, o Senhor de tudo, que não tem ego, que nos ama infinitamente. Agora, rezo a oração que encerra todo o nosso pensamento, nosso bate-papo, e eu peço perdão se em algum momento não soube ter a melhor oratória, não fiz a melhor leitura. Mas tudo que fiz foi de coração. Espero que um pouco da mensagem chegue a vós. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão.
todas as dores acalmarão, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó perfeição, ó beleza. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem. Assim é e assim será. Prece de Cáritas. Desculpa, pessoal, é a garganta mesmo que tá uma porcaria. Eu só queria pontuar para vocês já que eu também estou aqui há 1 hora falando, né? Eu queria pontuar para vocês aqui quando ele fala: procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Eu entendo que nem seria compaixão, seria piedade. Porque com a piedade e a caridade se faz o amor divino. Desejo a todos só o bem, que sejam felizes, que amem mais, que critiquem menos, que o forte ajude o fraco, que o pobre seja ajudado pelo rico e que todos os seres se unam um com Deus. Peço que se inscrevam aqui no nosso projeto. Não precisa curtir nenhum vídeo. Só se inscrevam, participem, recebam as orações, recebam a energia do Reiki. É um projetinho, mas que pode ajudar muita gente. Ele é sincero. Eu nunca vou vender nada para vocês. Eu nunca vou aparecer. Obrigado.